Que os portugueses tiveram um papel importante na construção do Brasil, todo mundo sabe. Mas que o Nordeste do Brasil é uma das regiões que mais conservam as heranças medievais é algo pouco sabido e que só recentemente tem sido mais estudado na academia. No vídeo de hoje, vamos tratar sobre as heranças medievais presentes no Nordeste brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal, para não perder as novidades por aqui. Antes de tratarmos sobre as heranças medievais no Nordeste, vamos abordar primeiro sobre as medievalidades na cultura portuguesa quinhentista, para, só em seguida, entender as residualidades medievais presentes no Nordeste brasileiro. A historiografia moderna tende a ser muito categórica ao estabelecer limites temporais extremamente delimitados para datas históricas. A transição da Idade Média para a Idade Moderna, por exemplo, é delimitada pela queda de Constantinopla em 1453. Mas, de repente, não ocorreu de todo mundo automaticamente ter abandonado o medievalismo. Na verdade, a incorporação da mentalidade moderna foi algo gradual nos estados. E, curiosamente, por mais que Portugal tenha sido um dos primeiros estados modernos, com a centralização precoce ainda em plena Idade Média, no que diz respeito à mentalidade, os países ibéricos podem ser considerados países medievais até o começo do século XVII. Vemos isso, por exemplo, nas grandes navegações, onde os portugueses carregavam consigo ainda muito do espírito cruzado medieval, tanto que ostentavam orgulhosamente os brasões templários e da Ordem de Cristo em suas velas, em comparação com os holandeses ou ingleses, que ao se jogarem aos mares, ostentavam o símbolo de empresas. A mentalidade ibérica medieval de honra, cavalaria e da busca por lugares encantados, curiosamente, fez muito parte do imaginário espanhol e português. De acordo com o historiador Luís Weckmann, para os colonizadores ibéricos, o Novo Mundo havia se tornado um receptáculo de vários elementos do imaginário medieval. O próprio Cristóvão Colombo, por exemplo, em sua terceira viagem, ao encontrar com peixes-bois, acreditava ter visto sereias, que eram estranhamente feias. Conquistadores como Ponce de León acreditavam achar a fonte da juventude no que hoje corresponde à Flórida, e outros, como Orellana, o mítico Eldorado em plena selva amazônica. Essa mentalidade fantástica e encantada em busca do desconhecido é muito típica da mentalidade ibérica. Mas, se com os tesouros e mitos encantados era assim, quando o assunto diz respeito à fé, os ibéricos eram extremamente conservadores e obstinados. Havia uma tendência para que, ao invés de enxergar o mundo como algo novo a ser descoberto, na verdade se enxergasse tudo sob a perspectiva de conceitos já pré-definidos. Um dos melhores exemplos disso é a cantiga de Santa Maria, Oração com Piedade, que pode ser conferida aqui na descrição. Nela, os cruzados portugueses e espanhóis, ao atacarem um forte mouro com fogo, se compadecem de uma moura com o filho nos braços que lembrava a Virgem Maria, e os cavaleiros, logo compadecidos, começam a rezar a Deus para que ela se salvasse. Até que, quando a moura se salva intacta, ela é finalmente batizada. É possível perceber aqui a diferença da mentalidade moderna e medieval nesse evento. Uma mentalidade moderna interpretaria que a fé dela é válida ou que há algo superior que poderia tê-la poupado apesar da diferença de credos. Talvez um homem moderno até tivesse sua fé posta em dúvida com um evento desse. Já na mentalidade medieval, Deus a poupou para que ela tivesse a graça de ser finalmente batizada e salva. Salva não só do fogo físico do castelo, como do fogo eterno do inferno. Enquanto o homem moderno duvida de tudo no que diz respeito à fé, o homem medieval tinha certeza de sua fé e escatologia, e os eventos que se sucediam sobre os seus olhos eram interpretados de acordo com a sua visão de mundo católica. Um outro exemplo é o de Hernán Cortés, que ao chegar no coração de Tenochtitlan, coração do Império Azteca, conhecendo toda uma cultura diferente, com inúmeros deuses e sacrifícios humanos, em seu primeiro contato com Montezuma, declarou estar ali para livrar seu povo dos demônios pagãos e convertê-lo à fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. E de fato,
Montezuma, ainda sob o domínio de Cortés, foi batizado e sua filha, batizada com o nome de Isabel, se casando com um espanhol e sendo seus descendentes ainda hoje nobres na Espanha. Em uma mentalidade moderna, isso seria algo impensável. Afinal, num plano mais moderno, o predomínio seria do negócio, do dinheiro, acima de qualquer papel em prol de disseminação de cristianismo. Mas, na mentalidade ibérica medieval, que vai durar até o final do século do Ouro, tudo isso estava necessariamente em conjunto. Não à toa, por exemplo, romances como Dom Quixote de la Mancha são já uma crítica tardia ao espírito cavalheiresco ibérico, que desaparecera na Europa muito antes que na Península. O próprio rei Dom Sebastião, que se joga em direção ao Marrocos para lutar avidamente contra os mouros e assim levar a cristandade ao norte da África, é uma mostra desse espírito medieval que ainda permeava a Ibéria. Um espírito que não visava empresas, o lucro e o dinheiro, como as modernas companhias holandesas e inglesas, mas um espírito que ainda preservava traços de cavalaria, honra, do valor do cavaleiro medieval e até mesmo da cruzada e da reconquista, orientados pela fé e por uma cosmovisão que sempre envolvia religiosidade católica e o pós-vida no plano da salvação. Se observarmos até mesmo na filosofia política, enquanto Maquiavel era extremamente famoso e lido na França e nos estados italianos, na Península Ibérica no século XVI, por meio da escolástica barroca, surge um movimento anti-maquiavélico, com filósofos como Pedro de Ribadeneira, Francisco Soares e Francisco de Vitória escrevendo longos tratados refutando o filósofo florentino. Por mais que a Espanha fosse uma potência hegemônica mundial, com o domínio da tecnologia e do poderio econômico e militar, no que se refere à visão de mundo, tanto os castelhanos como os portugueses ainda estavam muito longe do pensamento moderno e maquiavélico. E aí entramos, por fim, nos traços medievais da cultura nordestina. O Nordeste, curiosamente, foi uma das regiões que melhor conservou a mentalidade medieval portuguesa. Uma coisa que poucos observam é que o próprio sistema de capitanias hereditárias implantado por Portugal, por exemplo, era um resquício de um sistema feudal. E no Nordeste brasileiro, um sistema análogo ao medieval predominou por muito tempo, tanto na estrutura social como no imaginário popular. Muitos são os traços que podemos identificar nesse sentido. O papel central da Igreja na sociedade, a religiosidade como centro da cultura popular, a valorização da figura do cavaleiro, que no Nordeste é colocado como vaqueiro, que ao invés de uma armadura de ferro, usa uma de couro, protetora também contra o corte e adaptada ao calor, além, claro, das lendas encantadas e do misticismo do interior. Essa conexão é ainda objeto de muito estudo, mas é de fato muito interessante observar a semelhança entre o viver no Nordeste brasileiro e no medievo europeu. No Nordeste, por exemplo, um estrito código de conduta, baseado nas leis da igreja, eram mantidos pelas famílias. Para se casar com uma moça direita, deveria-se pedir antes ao pai. Uma afronta de desonra à filha alheia poderia ser punida até mesmo com a morte, e a desonra era o maior temor de uma família. Essa noção acentuada de honra, de valor e desse código de conduta, muito próprio do interior nordestino, tem raízes justamente na cavalaria e na sociedade ibérica medieval como um todo. A economia agrícola, a autossuficiência local, as confrarias e irmandades que se formavam, análogas às corporações de ofício, também são similaridades encontradas entre a sociedade nordestina e o medievo. A centralidade em torno da igreja é também um fator muito interessante. O sino da igreja indicava as horas do dia, se ia ter casamento ou se alguém morreu, ou se está chegando a hora da missa. Os sinos, em uma época em que não havia muitos relógios, eram o marcador tanto das horas do dia quanto da própria vida social da comunidade. Ao nascer, ao casar e ao morrer, toda a vida do nordestino, tal como do homem medieval, passava pela igreja. As festas dos padroeiros, as festas religiosas como o Natal, o São João, as tradicionais festas juninas, a Páscoa, as quermesses, por sua vez,
faziam com que os eventos sociais fossem todos em torno da igreja, tal como na sociedade medieval. Além disso, claro, os santos populares e crendices e misticismos amplamente presentes no Nordeste são também marcas da estrutura social. Vemos também adaptações da cultura medieval à localidade nordestina. Saber de quem alguém é filho, por exemplo, era determinar se aquela família era de boa procedência e assim estimar o valor de uma família. O que na Idade Média era feito por meio dos títulos de nobreza, no interior nordestino era feito por meio da honra e do valor da comunidade familiar. E até hoje, quem se aventura aí no interior provavelmente vai se deparar com alguém mais velho perguntando a você de quem você é filho e tentando conhecer os seus ascendentes. Isso porque, na mentalidade nordestina, conhecer os ascendentes é uma forma prévia de lhe conhecer e assim inferir a sua índole e caráter previamente a partir de seus pais. Assim como também é forte e marcante a cultura do apadrinhamento, no reforço dos laços entre amigos que viravam compadres e comadres. Podemos ver também no predomínio das lendas essas características do imaginário medieval. As crendices, lendas populares e mitos do mato são resquícios da mentalidade fantástica medieval. Mas, no caso, ao invés de dragões e quimeras, temos exemplos como a mulher do padre, que diante de um pecado tão horrível como perverter um sacerdote, é convertida no terrível animal, que é a mula sem cabeça, onde a cabeça sai fogo e é possível ouvir o animal soluçando, quase que chorando, enquanto corre agoniada nas terríveis noites de quinta-feira. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento com sacerdotes da Igreja Católica. Existem versões também da mula sem cabeça para mulheres que dormiam com namorados antes de se casar. Essas versões estavam muito ligadas às tradições das famílias que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas, justamente para mantê-las nos padrões morais da época. Vemos traços medievais também na literatura de cordel, que é uma herança das cantigas e trovas ibéricas medievais. Inclusive, aqui na descrição você pode conferir as cantigas e romances do Medievo e Nordeste da Universidade Federal Fluminense. É possível notar a incrível semelhança instrumental entre as cantigas ibéricas antigas, em geral da Galícia, e também as cantigas e romances nordestinos. Um outro traço muito interessante é a marca da oralidade. No Nordeste, a palavra era algo que tinha muito valor e, inclusive, era a base de quase todas as relações sociais. Sendo uma região com analfabetismo historicamente alto, o valor da palavra era intrinsecamente relacionado à honra, tal como na Idade Média. E, curiosamente, a oralidade nas relações do Nordeste conservou também muitos romances de cavalaria medievais. Nisso se destaca o caso da família potiguar Salustino, que decoraram de cor mais de 300 romances de cavalaria, que eram passados de geração em geração e que só recentemente se descobriu serem de origem portuguesa muito antiga. Romances e histórias de guerras travadas contra mouros, princesas e atos heróicos de cavaleiros eram replicados geração após geração por nordestinos analfabetos, que mantinham aceso o imaginário medieval ibérico e toda sua cosmovisão. Temos também o caso de vaqueiros que ainda hoje usam a velha peça ibérica do gibão, extinta no mundo moderno, mas conservada no sertão, que participavam de cavalhadas, cantavam poemas, orações e romances milenares, que só hoje, com a tecnologia e integração, se pode identificar como sendo de origem medieval de Portugal. No Nordeste, com o movimento armorial fundado por Ariano Suassuna, se tem um estudo cada vez mais aprofundado sobre as relações entre o medievo cristão europeu e o Nordeste brasileiro. E esses traços de similaridade na música, nos romances, no cordel e na cultura social é algo que o movimento armorial estuda, relata e divulga sempre. Assim, é bem interessante perceber que,
Diferente da visão categórica da historiografia, que diz que o medievo termina com a queda de Constantinopla, nós podemos estar vendo, diante dos nossos olhos, entre as gerações mais antigas do Nordeste, pouco a pouco se extinguir os últimos homens medievais bem diante dos nossos olhos. E você, conhecia esse fato? Conhecia o movimento armorial e a relação entre o medievo e o Nordeste? Então comenta aqui o que achou, se você conhece alguém da região ou teve alguma experiência nesse sentido, e já se inscreve agora mesmo aqui no canal. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos para fortalecer ainda mais o nosso trabalho.